Só mais um momento. Estamos transmitindo aqui, compartilhando a nossa live com o pessoal do WhatsApp. Nossa, muito devagar aqui. Só mais um momento. Hoje vamos entrar um pouquinho mais tarde. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Hoje vai começar às 9h10. Fernando Magaldi já entrou. Obrigado, Fernando. Nós vamos entrar em 4 minutos. 4 minutinhos nós vamos entrar. Teremos aqui uns recadinhos para fazer. Que loucura, gente. O som está bom, muito obrigado. Boa noite, Maurinho Soares. Eu vou esperar mais 3 minutinhos, gente, para começar a live. Três minutinhos para começar a live. Realmente, tem alguns canais que estão sumindo os likes. Mas eu já não tenho muitos likes, eu não tenho seguidores. Só me faltava roubarem os likes ainda. Tem só 200 pessoas no canal. Canal pequenininho desse, ainda querer roubar meus likes é sacanagem. Bom, faltam 3 minutos. Eu vou começar um pouco antes, senão... Quantas pessoas já tem? Já tem 4. Sempre confirmo. Então, quem vai entrando já vai colocando... Já vai dando um like aí. Deixa eu pegar meu sininho aqui para eu decretar o início da live. Que depois eu vou cortar esses comecinhos todos aí. O som está limpinho. Meu microfone é um tomate. O microfone é tomate. Tem um cabo vermelhinho. Se quiser, eu tenho um outro canal que é Mundo Del Manto. O canal Mundo Del Manto, eu faço também eu testo um outro microfone de lapela que eu esqueci o nome, que eu não uso muito não, viu? Eu gosto desse aqui. Esse aqui é baratinho. Bom, falta 2 minutos, já tem 4 pessoas. Acho que eu vou começar agora, gente. Não, falta 1 minuto, né? Vamos esperar esse 1 minuto. Então, nesse outro canal eu faço sei lá o que seria, seria um teste, um teste de um outro microfone, eu esqueci o nome do microfone, mas no meu outro canal eu faço um teste de microfone, inclusive eu fiz o teste dentro de um zoológico, e é um microfone com fio também de lapela, enorme o fio, eu esqueci a marca dele, eu posso até falar depois para você. Sandra Araújo, boa noite. Bom, estamos quase começando, deixa eu ver aqui, falta acho que alguns segundos para começar a live. 20 segundos. Sandra Araújo. Sandra, é que eu não sei o seu sobrenome. Você é aquela de Guarulhos? Bom. Vamos lá. Vamos começar a live. 10, 9, 8...
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está começando a live. Opa, Sandra. Muito obrigado por participar aqui da live. Sandra, essa live aqui, inclusive, eu vou mencionar você. Não vou, agora falei o sobrenome, né, infelizmente. Mas vai ter uma parte aqui que eu vou falar que eu iria citar você, não ia falar o sobrenome, né? Agora você já se auto-identificou, fica complicado. Bom, mas no meio das 10 dicas eu vou comentar porque você entrou em contato comigo no PV falando sobre técnicas de estudos sobre a Blavatsky. Eu vou comentar sobre isso aqui também. Bom, começando a live. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo o vídeo. Para quem está vendo a live agora, uma ótima noite. Hoje é quarta-feira, 9h10, numa live extra aqui do canal Caminho do Peregrino. Quem estiver ao vivo agora, por favor, dá um like aí, me dá uma força. Obrigado, Sandra. Dá um like, compartilhe aí nas suas redes sociais, no Facebook, Instagram, porque isso aqui pode ser que ajude alguém. Uma coisa que eu queria falar aqui, entre outras coisas, é que eu tenho um canal, que é eu tenho um grupo do WhatsApp, que é o grupo Caminho do Peregrino. Para você entrar em contato, é o 996 30 84 61, e eu entre em contato comigo no PV e eu coloco você dentro do grupo de WhatsApp do Caminho do Peregrino, que é onde nós discutimos os temas que estão aqui na live e também outros temas, né? Compartilhamos material, é uma coisa bacaninha. Então, entre em contato lá. Uma outra informação que eu vou falar Fernando Magaldi está aqui. Quando acabar essa live, eu vou colocar no link na descrição do canal do Fernando Magaldi, exatamente num vídeo que ele mandou para mim no grupo do WhatsApp, onde ele compartilha a biblioteca dele, que é mais ou menos parecida com essa, só que são 2 estantes, né, que ele utilizou. Ele conta um pouquinho sobre o livro Way de Vencer, do Arthur Heidel, e eu vou colocar o link na descrição para o pessoal também conhecer o canal do Fernando Magaldi e se inscrever no canal dele, dar uma força, e também, se possível, comprar um e-book que ele está comercializando lá no canal dele. Bacana esse material dele. Eu vou colocar o link na descrição depois. Segundo recado que eu vou dar aqui, rapidinho. Nós não devemos nos comparar com outras pessoas, né? Então, eu sempre me comparo comigo mesmo, né? Eu sempre penso assim, eu tenho que ser melhor do que, assim, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Então, amanhã eu tenho que ser melhor do que eu hoje, né? Então, mas mesmo assim, eu vou fazer um comentário aqui sobre a live da semana passada. Foi na quarta-feira passada, tivemos uma live extra, que era sobre uma live extra que era sobre o São Francisco de Assis. Eu fiz a live, foi muito boa, teve acho que 70 views, que para o meu canal tá ótimo, né, 70 views, chegou a ter 15 pessoas ao mesmo tempo, não, acho que 17 pessoas simultaneamente no canal, né, no chat. E no dia seguinte, né, eu fiz uma coisa que dificilmente eu faço, que é fazer uma comparação foi até sem querer essa comparação, eu vejo outros canais, e no dia seguinte eu fui lá assistir o canal do Mago, que é o Mago Anael, eu acompanho ele, então eu também indico que vocês vão lá no canal dele, e ele estava fazendo uma live no mesmo período, no mesmo horário que eu. E eu lembro que ele estava comentando, e na live ele falou que tinha 150 pessoas ao vivo lá no canal dele, na live dele. Infelizmente, no mesmo horário, se eu soubesse, não tinha feito. Apesar que eu não sou nada perto dele, assim, em quantidade de views e tudo mais. Mas é interessante que eu tive 10% simultaneamente que o dele. Eu tinha 17 pessoas ao vivo, ele tinha 150, mas no final ele tem muito mais views, porque muita gente segue o canal dele. Muitas pessoas fazem que nem eu, assistem no dia seguinte a live. E é um canal bacana esse aí, tanto do Anael, como Luz da Serra, Bruno Gimenez, acompanha todos esses canais, que é interessante acompanhar esses canais. Bom, o que mais? Esse era um outro canal. Bom, o próximo recadinho que eu vou falar é que este vídeo, ele é para as pessoas que querem aprender, assim, ter um conhecimento intelectual, né? Ter um conhecimento intelectual ter um conhecimento intelectual. Então, é pegar um livro e estudar. Como é que eu faço para estudar vários livros? O que eu faço para administrar o conhecimento que eu tenho através de ir assistir palestras, ir fazer cursos, assistir vídeos no YouTube,
como a Sandra que está falando aqui, que ela acompanha, né, o Bruno Gimenez, como é que a gente administra isso tudo no nosso dia a dia, como arrumar tempo, como organizar, como estudar tudo isso. Essa live é sobre isso, só que é um estudo, deixar bem claro isso, é um estudo intelectual. Isso é um estudo intelectual. Você não vai ter um desenvolvimento espiritual usando as dicas que eu vou dar aqui neste vídeo. Você vai ter um desenvolvimento intelectual. Um desenvolvimento espiritual, você vai ter que buscar, assim, você vai ter que buscar um guru, um mestre, uma organização, uma ordem, um caminho espiritual, pessoas que acompanham aquilo que você está fazendo, que estão olhando o que você está fazendo e que te passem conhecimento, né? Um conhecimento e sabedoria. Essas pessoas vão fazer isso, né? Você não vai aprender isso lendo um livro, né? Você vai ter que ter vivências. Então, você vai ter que buscar essas pessoas. Então, esse vídeo aqui é para quem? É para quem já está tendo essa vivência, ou para quem vai começar a estudar, ou para quem está começando mesmo, ou quer só ter um conhecimento intelectual, mas isso não quer dizer que você vai ter um desenvolvimento espiritual. Apesar que eu fui numa palestra uma vez, num lugar sério, muito sério, e aí veio uma pessoa e falou assim, bom, eu fui para o mato, levei um livro do Jacob Boehme, e fiquei meditando nos livros do Jacob Boehme, e eu me iluminei, me tornei uma pessoa iluminada. Ele contou mais ou menos assim. Quem sou eu para dizer quem é iluminado e quem não é? Eu acho extremamente difícil. Não estou falando que é impossível. Mas eu já vi uma palestra dessas e o lugar, o pessoal ficou meio que, né, meio ressabiado ali com aquela pessoa que falou isso, né? Mas o próprio Jacob Boehme, se eu não estiver enganado, ele teve um tipo de iluminação assim também. Falam que o Jacob Boehme, ele tinha apenas uma Bíblia, mas ele fazia parte de algumas outras coisas ali que a gente não sabe, né? Bom, eu acho difícil você ter um desenvolvimento espiritual sem participar de alguma organização, sem ter um mestre, sem ser alguma coisa. E aqui de cara, eu já digo que eu sou um pesquisador. Eu pesquiso esoterismo, ocultismo, religiões comparadas, nisso entre astrologia, numerologia, cabala, há mais de 20 anos. Eu não sou guru, não sou mestre, nem tutor de ninguém. Eu dou cursos, né, e indico sempre para a pessoa, faz curso comigo, vai fazer com outras pessoas. Né, porque alguém pode pensar assim, o cara tá dando essas dicas, ele quer virar guru, quer virar mestre de alguém. Não sou. Eu sou uma pessoa que participo de várias coisas e também estudo sozinho, e essas técnicas de estudo é que eu vou passar para vocês neste vídeo. Tá bom? Bom, vamos lá. Qual é a primeira dica para quem vai começar a estudar? Qual a primeira dica que eu dou para quem quer estudar esoterismo, ocultismo, misticismo, todas essas coisas que tem por aí? Bom, a primeira dica que eu dou é que, para começar um estudo desses, você tem que quebrar os seus paradigmas. Esse é o começo. Então, são 10 dicas, essa seria a primeira. A primeira dica que eu daria seria você arrumar um lugar de estudos, né, um lugar calmo, tranquilo, e lá você vai estudar e utilizar essas dicas. Então, primeiro, um lugar calmo e seguro. Isso seria a dica número 0. E aí, a dica número 1 seria você quebrar os paradigmas. O que seria quebrar paradigmas? Eu vou dar 3 dicas para vocês, de paradigmas, de quebra de paradigmas. Uma eu já falei numa live, eu li no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, onde o autor diz que está logo no começo do livro, ele está em um aeroporto. Nesse aeroporto tem 2 crianças correndo para lá e para cá, uma bagunça danada. O pai não fazia nada, o pai das crianças sentado, né, meio abobado, assim, o pai. O autor do livro revoltado, falando, essas crianças estão acabando com o aeroporto, gritando, correndo, esbarrando nas pessoas, aquela fusarca. E aí o autor vai lá e conversa com o pai das crianças e fala, e aí, essas crianças são bagunceiras, né, são crianças que fazem muita bagunça. Né? Ele pensou que o pai
não fazia nada, né? Então, né, ele falou né, ele comentou com o pai, nossa, essas crianças são muito bagunceiras. E ficou esperando o pai responder. Daí o pai das crianças pega e fala, realmente, elas estão muito, eu tô deixando elas extravasarem, pois nós acabamos de sair do enterro da mãe dessas crianças. Então imagina, o autor do livro, ele estava julgando aquele pai, falando, não, esse pai é um desmanzelado, esse pai é um pai que não dá educação para as crianças, e, né, é um pai ruim, porém essas crianças estão acabando, né, porém ele está vindo do enterro da esposa, e essas crianças, elas acabaram de perder os filhos, a mãe deles, por isso que eles estavam ali gastando energia. E quantas vezes nós julgamos outras pessoas, quantas vezes nós julgamos religiões, quantas vezes nós julgamos situações políticas, situações religiosas, pessoas, né? Eu mesmo acabei de falar, né, do cara que leu o livro do Jacob Boehme e se iluminou, quem sabe o cara não conseguiu, de repente é uma quebra de paradigma minha. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso, quebrar o paradigma. Essa é uma história de paradigma. Vou contar uma outra que é clássica, que o Larry Ribeiro contou muito, mas na realidade foi o Bob Proctor que contou essa história, que é a história de um cara que ele vai ele vê a esposa dele ela corta a cabeça de um peixe e coloca esse peixe dentro do forno do fogão. Só que o prato é desse tamanho, o peixe é desse tamanho, o prato é deste. E ela corta a cabeça e põe lá no forno. E aí ele fica indignado, né, Bob Proctor? Não, por que você corta a cabeça do peixe para colocar no fogão? Daí ela fala, não, foi a minha mãe que me ensinou a cortar a cabeça do peixe e colocar lá no forno. E ele vai na mãe, conversa com a mãe da esposa dele, né, com a sogra. Fala, e aí, por que você ensinou para minha filha cortar a cabeça do peixe quando coloca no forno? Ela pega e fala, bom, porque a minha mãe me ensinou a cortar a cabeça do peixe para colocar no forno. E aí, ele foi aonde? Ele foi na mãe da mãe, quer dizer, a avó da esposa, foi lá conversar com ela e perguntou, por que você ensinou para sua filha, que ensinou para minha esposa, que tem que cortar a cabeça do peixe para colocar no forno, o peixe, né? E aí ela pega e fala, a avó da esposa dele pega e fala, olha, na realidade, na época eu tinha um forno pequeno, um prato pequeno, eu cortava a cabeça do peixe para poder caber o peixe no prato e colocar no forno. Nisso ela ensinou a filha a fazer isso, e a filha ensinou a neta a fazer isso. Entendeu? Quantos conhecimentos chegaram para nós através dos nossos pais, através dos nossos professores, através das pessoas, através talvez da televisão, não sei, ou de outras pessoas, quantos conhecimentos chegam para nós e nós não sabemos a origem. Essas pessoas podem estar totalmente erradas, equivocadas. Uma outra história também também do Bob Proctor, que é quando ele vai comprar brócolis. Ele compra brócolis, leva os brócolis para casa. Se não tiver enganado, é brócolis, vem inteiro. Aí ele cortou. Tinha o brócolis e tinha a parte verde, né, as folhagens. Ele cortou e aí ele começa a conversar com a esposa. O que acontece? O Bob Proctor era de uma região dos Estados Unidos e a esposa dele era de outra região dos Estados Unidos. E eles começam a ter uma discussão, não uma discussão, uma conversa. Por quê? Porque ela queria fazer o quê? Ela queria fazer a parte verde para comer e ela jogava fora o brócolis, que é a raiz. E eu acho que era brócolis, eu não sei direito exatamente que legumes que era, mas era assim, ela comia a parte verde e o legume que comia era ou melhor, ela jogava fora o legume e fazia a comida com a parte verde. E o Bob Proctor, na realidade, ele comia o legume e jogava fora a parte verde. Não era brócolis, não, era alguma outra coisa. Eu não sei se era batata, tem um outro termo lá. Eu sei que ele conta de um legume que vinha planta. Numa parte dos Estados Unidos eles comem o legume, jogam fora a parte verde, e numa outra parte dos Estados Unidos eles jogam fora o legume ou melhor, numa parte eles comem a parte verde e na outra parte eles jogam comem o legume. E a parte que come legume joga fora a parte verde, a parte que come a parte verde joga fora o legume. Não sei se vocês entenderam essa explicação que eu estou tentando dar do Bob Proctor.
Mas o que acontece? Em regiões diferentes do mesmo país, as pessoas tinham hábitos diferentes de alimentação. Bom, tudo isso é quebra de paradigma. Quem ensinou que era melhor comer o legume? Quem ensinou que era melhor comer a parte verde? Quem ensinou que era para cortar a cabeça do peixe? Tudo isso você tem que ver na sua religião e ver o que você vai usar na sua vida e o que você vai... o que você tem que reter, o que você tem que jogar fora. A percepção que você tem do mundo hoje, quem te deu isso? Quem falou para você que aquilo é o que é certo, o que é errado? Tudo isso você tem que fazer uma reflexão. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer quando vai estudar alguma coisa. Não, melhor, essa seria a segunda coisa. A primeira, você arruma um lugar para estudar. A segunda, você quebra paradigmas. Quebrou paradigmas, aí você vai atrás aquilo que você vai estudar. E digamos que você está no começo lá estudando e você não sabe o que você vai estudar. Você está começando agora. Não sei. Não sei o que eu vou estudar. O que você tem que fazer? Eu vou entrar num estudo esotérico agora, neste momento. Não sei nada, não faço parte de nada, não conheço palestrante, não conheço professor, não conheço nada. O que eu indico para quem está entrando nesse caminho agora? Eu indico que você estude de tudo. Tudo. Então, tem uma palestra sobre Reiki, vai assistir. Tem uma palestra sobre tarô, vai assistir. Tem uma palestra sobre xamanismo, vai assistir. Vai ter uma palestra sobre cabala, vai assistir. Tem uma palestra sobre anjos, sobre astrologia, mestre ascensionado, vai assistir. Tudo isso. Tudo. Porque você nunca viu nada. Entendeu? E vai ver tudo, vai ver tanto pessoas sérias como charlatões, vai atrás de todo mundo, vai assistir essas palestras, vai ver vídeo no YouTube, vai comprar livros, vai ler revistas, vai ver artigos de todos os temas. Para ver o que você gosta, aquilo que você quer realmente se aprofundar nos estudos. Você descobriu o que você quer, aí você cria uma meta. Eu quero aprender, por exemplo, eu quero aprender cabala. Aí sim, você vai lá, compra livros de cabala, vai assistir palestras sobre cabala, vai ver vídeos sobre cabala. Aí sim, você vai atrás de todos esses... agora que você tem um objeto de estudo, você tem uma meta agora. E a meta é estudar aquilo que você tem interesse. Você tem uma meta. E aí você precisa ter uma... Então, e aí, o que eu sugiro, na realidade? Que você... Isso, exatamente, Sandro, foco. Você tem que ter um... Então, mas antes da pessoa começar a estudar, ela não consegue ter um foco, ela não sabe nem o que é esoterismo. Ela não sabe o que é esoterismo, o que é ocultismo, o que é misticismo. Então, ela tem que ver tudo. Ver tudo, descobriu aquilo que ela quer, pum, cria um foco. Criou um foco, aí sim você vai atrás dessas informações. O que eu acho bacana é você pode ver vídeo no YouTube, claro, mas o melhor que tem é você assistir palestras. Você tem palestras públicas, ou melhor, tem palestras gratuitas, tem palestras que são pagas. Vai atrás fisicamente. Fisicamente. É diferente eu assistir algo pelo YouTube, é diferente de eu ir pessoalmente nesse lugar. É brutal a diferença quando eu vou, por exemplo, na Sociedade Teosófica, lá na Loja Liberdade. Quem vai pessoalmente sabe que é muito diferente de você ver o vídeo no YouTube. Tá rolando o vídeo ao vivo aqui no YouTube, mas você estando lá é diferente. Existe uma energia. E essa energia é contagiosa. Existe uma egrégora no local. Mesmo que não seja lá, se for em algum lugar. E de preferência, cumprimente essa pessoa. Se você acha que esse cara é inteligente, vai lá e cumprimenta ele com a mão. Você dá a mão assim, ó. Cumprimenta esse cara. Isso eu aprendi lendo os livros do Yogananda. O Yogananda tem um livro que eu sempre falo para as pessoas.
Assim, é diferente você estar vendo eu aqui no YouTube, é diferente você vir me conhecer pessoalmente. E o Yogananda, ele conta em um de seus livros, ele fala assim, que tem um monge que tem bastante espiritualidade e não tem dinheiro. Tem pouco dinheiro. E tem um cara que é rico e tem pouca espiritualidade. E é o que ele diz? Ele diz para o monge ir lá e cumprimentar o cara rico. Existe uma troca. Segundo Yogananda, isso é uma crença dele, eu acredito nisso, mas é uma crença dele, tem gente que não acredita. Mas segundo Yogananda, ele só dá uma explicação que eu não acredito muito. Eu acredito que está tendo uma troca de energia. E segundo ele fala que, ao mesmo tempo que o cara, um monge pobre cumprimenta o rico que tem pouca espiritualidade, existe no plano astral também uma troca de energia, segundo ele, eles se cumprimentam espiritualmente, segundo Yogananda, e o monge pobre fica um pouquinho mais rico, começa a ter um pouquinho mais de energia de prosperidade, e perde um pouco de espiritualidade. E o cara rico lá, que tem pouca espiritualidade, adquire um pouco de espiritualidade e perde um pouco de riqueza. Há uma troca de energias. Curiosamente, né, nós estamos falando do Yogananda. O Yogananda, para mim, essa é a base de você, é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Para mim, essa é a base. Né? Quando você troca, se só de eu cumprimentar uma pessoa, eu troco essa energia, imagina se eu conviver com 5 pessoas que eu quero ser igual. A energia que eu vou trocar com essas 5 pessoas. Então, é muito importante essas 5 pessoas mais próximas. Boa noite, Edna. Bom, então eu aconselho que, se vocês querem aprender algo, conheçam as pessoas que dão palestras, que dão cursos, e cumprimentem elas. E se você quer dinheiro, vai lá e conheça pessoas que têm dinheiro e cumprimentem essas pessoas que têm dinheiro. Bom, primeiro passo é esse, né? Ir nas palestras pessoalmente. Mas tem pessoa que não dá para ir na palestra pessoalmente, né? Bom, vamos ver aqui. Bom, a quinta... Então, já tivemos, dica número 0 lá, o local de estudo tem que ser um lugar calmo, limpo. Segunda dica foi quebrar os paradigmas. Quebrar os paradigmas. Para eu estudar algo novo, eu tenho que destruir aquilo que eu aprendi antes. A terceira dica seria, depois de descobrir aquilo que você vai estudar, né, fica que nem um metralhador estudando de tudo até criar um foco. A quarta dica seria você achar esse foco e começar a estudar ele. E ir nas palestras, ainda está na quarta dica. Quinta dica, uma dica para você ler mais. Como é que você faz para ler mais? Deixa eu ver se... Como é que você faz para ler mais? Né, eu leio bastante, gente. Isso vai dar uma dica aqui para a Sandra, não sei nem se ela está aqui ainda na live ainda, porque o que acontece? Lá no meu grupo de WhatsApp, o pessoal troca muitas informações e o pessoal está falando muito sobre teosofia, livros de teosofia. Opa, Sandra, está ainda, né? Então, tem vários livros lá de teosofia. E aí entrou em contato comigo e falou, nossa, como é complicado ler teosofia. Como é complicado. Primeira coisa, como que eu começo a estudar teosofia? Né? Isso serve para Blavatsky, isso serve para Jacob Boehme, isso serve para Eliphas Levi, isso serve para várias coisas. Né? Primeira coisa que eu vou fazer. Primeiro, toda vez que você escolher objeto de estudo, toda vez que você sai de casa, né, você sempre anda com uma mochilinha. Né? Sempre ande com 2, 3 livros diferentes. Não precisa ser só disso daí, de qualquer coisa, na verdade. Você foi no dentista, você vai demorar meia hora, 1 hora, leia o livro. Né? Em vez de você ler revista de fofoca, o que você faz? Leia livros.
Foi no dentista, foi no cabeleireiro, está no ônibus, está no metrô, leia livros. Leia livros. Em vez de ficar olhando assim, leia livros. Essa é a primeira dica. Segunda forma, não consigo no ônibus e no metrô, não consigo ouvir, não consigo ler. Tente arrumar audiobooks. Tem até aqui no YouTube, baixa em MP3, coloca o MP3 dentro do celular e coloca um fone de ouvido. Aí você ouve no ônibus, ouve no metrô, correndo, né, quando você vai fazer um Cooper, quando você vai numa academia, você vai ouvindo o livro. O mesmo serve para canais do YouTube. Eu faço isso direto. Eu ponho, às vezes, os canais que eu quero no YouTube e baixo todos eles, né, eu acho que é o Tubecatcher que eu uso. É o Tubecatcher. E já vou convertendo tudo para MP3. Tem vários vídeos, por exemplo, da Natália Arcuri. A Natália Arcuri, às vezes eu nem vejo os vídeos dela, sobre economia, Natália Arcuri, o Thiago Nigro, o próprio Ricardo Jordão Magalhães Jordão, que é de vendas. Eu baixo tudo em MP3 e jogo tudo eu baixo tudo em MP3 e coloco no meu celular e vou ouvindo esse pessoal indo para o trabalho, então eu ouço no ônibus, no metrô, em tudo quanto é lugar. Em vez de ouvir música. Você está ouvindo um livro, está ouvindo uma palestra. Bom, então como é que você faz? Use audiolivros, coloque no celular em vez de ouvir música. O que mais? Inclusive para o metrô. Bom, a gente vai continuando aqui. A sexta dica seria ler sobre... Bom, ainda eu vou pular aqui, depois eu tento juntar aqui as ideias. Mas assim, o que eu queria deixar claro para vocês? Esses livros, por exemplo, da Blavatsky, super complicados, Blavatsky, Jacob Boehme, Eliphas Levi, tenha ele fisicamente, mas tenha também em PDF. O que você vai fazer? Você vai ter ele físico, vai ler ele físico, porque é muito bom, eu gosto muito de livro físico. Mas se você tiver ele em PDF, ou então você vai ter que digitar ele. Você vai imprimir uma página. Você vai lá, imprimiu... Não, Lucimar, eu estou na metade. Então, você vai imprimir o livro, você imprimiu uma página da Blavatsky. Pegou a página da Blavatsky, você vai recortar os que tem aqui. Você vai recortar os parágrafos do livro e vai colar aqui em cima um parágrafo. Você vai pegar uma folha de almaço, vai cortar ela, tudo, e vai colar um parágrafo do livro da Blavatsky. Você vai começar, então, você pega uma folha, digamos que você imprimiu lá a primeira página do livro da Blavatsky. Você vai imprimir, recortar os parágrafos, vai colar aqui em cima e vai escrever aquilo que você entendeu desse parágrafo. Você vai escrever aquilo que você entendeu do parágrafo. Por que eu estou falando isso? Porque Blavatsky é extremamente complicada. Eliphas Levi extremamente complicado. Jacob Boehme extremamente complicado. Claro que eu estou falando de uma forma, né, são técnicas de você ter um conhecimento intelectual e não espiritual. Você não vai ter dessa forma você está analisando friamente o que a pessoa está falando ali. Então você vai fazer isso com os livros da Blavatsky e tudo. Como a Sandra tinha comentado sobre como é que começa a se estudar alguém assim, tipo a Blavatsky, como é que você faz? Primeira coisa que você tem que fazer, você quer estudar Blavatsky, Jacob Boehme, Eliphas Levi, vai atrás da biografia da pessoa. Primeira coisa que eu faço, o que eu faço? Vou lá, pego, né, que inclusive estava lá na frente, eu estou adiantando aqui, gente, essa dica seria a oitava, né, mas... Depois eu ponho em ordem, gente. Vamos lá. A oitava dica, depois eu volto para a sexta. Seria a seguinte. Você tem um livro físico e tem um livro em PDF. Você vai imprimir uma página do livro em PDF. Vai recortar, colar ele lá numa folha de almaço.
e vai escrever, como se estivesse fazendo notas de rodapé daquele livro. Você vai estar escrevendo um outro livro, na realidade, da Blavatsky. Só que livro que eu vou começar da Blavatsky? Eu não sei. O que eu vou começar? Você começa pela biografia. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar. Porque, assim, tem um livro que é baratinho. Vou puxar aqui, gente. Esse aqui, ó. É uma série da Madras, uma série onde é, aqui, ó, da Blavatsky, um livro que foi editado pelo Wagner Veneziano Costa, que é o dono da Madras, né, uma coletânea de Nicholas Godbric Clark. Esta é a biografia e tem textos. Você começa lendo isso, compra um negócio desse aqui e começa a ler a Blavatsky. Aí lendo, ou então, não tem dinheiro para comprar a biografia. Procura na internet, tem vários sites que falam, não está assim tão completo, mas vai ter a biografia básica lá da Blavatsky para você começar a ler. Então, quer dizer, isso, Aline, é bem difícil, mas vamos lá explicar mais ou menos como é que vai ser. Então, primeira coisa, biografia digamos que eu quero aprender teosofia, o que eu faço? Da onde vem a teosofia? Vem da Blavatsky. Aí eu vejo aqui, a biografia da Blavatsky. Sabendo a biografia da Blavatsky, eu vou para o livro que ela lançou, né? Os livros que ela lançou. Muita gente já vai para a doutrina secreta. Na realidade, os primeiros livros que ela escreveu foi o Isa Sem Véu. Então, você vai começar pelo livro Isa Sem Véu, não começa na doutrina secreta, você começa por onde ela começou. Que eu acho que tem mais lógica começar por onde ela começou. Pegou lá o Isa Sem Véu, aí você vai imprimir um capítulo, viu, Aline? Você falou que é complicado. Imprime uma página da Blavatsky, recorta os parágrafos, cola aqui em cima o parágrafo. O que você entendeu da Blavatsky? Pum, começa a anotar. O que você entendeu daquele parágrafo? Eu estou dando uma ideia para começar por esse livro. Porém, você pode começar por qualquer livro da Blavatsky. Eu me lembro que isso sim seria a sexta dica seria essa, que seria ler sobre o tema, né? Então, eu me lembro que eu estava vendo alguns estudos do Olavo de Carvalho. Nós estamos falando sobre ser autodidata, então é claro que eu sou um pouco autodidata, eu fui atrás de quem, que vocês gostando ou não dele, né, porque ele é de direita, tudo mais, tem gente que não gosta, mas eu tenho que ver alguém que é autodidata. Então eu fui lá ver como é que eram as fórmulas de estudos do Olavo de Carvalho. E o curso dele, ele faz exatamente isso. Inclusive, eu quero fazer um dia o curso dele. Mas eu estava vendo uns vídeos que jogaram aqui no YouTube, aparentemente a primeira coisa que ele ensina é isso, é quebrar o paradigma. E a segunda coisa, ele entrega uma lista de 180 livros para os alunos dele ler. E aí, eu vi, acho que o segundo vídeo lá, que tinha um cara que perguntou para ele assim, Olavo de Carvalho, por qual dos 180 livros eu começo a ler? E ele falou, comece por todos. Comece por todos. Porque um livro está interligado no outro. Eu vou falar a mesma coisa da Blavatsky. Quero estudar Blavatsky. Porque o livro que você começa, pode começar por todos. Eu estou dando o Isa Sem Véu porque é o primeiro livro que ela escreveu. Mas você pode começar por qualquer um. O que acontece? São livros que você vai ler para o resto da sua vida. Né? Então, o Olavo de Carvalho, naquele momento, ele estava ensinando filosofia. Então, ele estava ensinando para você ler Platão, Sócrates, ler um monte de coisa, e que ia se interligar naquele estudo dele ali, naquilo que ele estava ensinando. Se você quer estudar teosofia, você tem que ler tudo, e depois na sua mente vai tentar criar uma sequência de estudos. Não sei se está ficando clara essa ideia. Então, você começa por todos, dessa forma que eu estou falando, colocando... Você imprime uma página, recorta o parágrafo, cola, escreve o que você entendeu do parágrafo, vai guardando, você vai estar escrevendo um outro livro, um livro de entendimento da Blavatsky. Né? E aí, através e por que em folhas de almaço e não cadernos? Porque hoje você pensa que este parágrafo quer dizer isto. Pode ser que lá na frente você muda de ideia, você assiste uma palestra e acha que você está equivocado. Então, o que você faz? Você rasga, você imprime outro parágrafo, cola em outro almaço e escreve aquilo que você acha que é o correto de agora em diante.
O que a verdade é para você hoje, pode ser que daqui a 10 anos você está pensando totalmente diferente. É assim que eu faço para estudar. Blas Vasquez, Jacob Boehme, Eliphas Levi, é desse jeito. Eu tenho PDF e tenho livro físico. PDF eu imprimo e vou montando esse estudo aí conforme eu estava falando para vocês. Então, vamos voltando lá. Então, dica número 1 é os local de estudo. Dica número 2, quebrar os paradigmas. Dica número 3, depois que você começa a estudar tudo, né? Digamos, você nunca estudou nada, você começa a estudar tudo para você criar um objeto de estudo. Aí, na dica número 4, você escolhe lá o objeto de estudo, cria uma meta para aquilo que você vai estudar, pode ser tarô, cabala, astrologia, né? Tudo. Vá em palestras, cumprimenta as pessoas que dão palestras, conheça pessoas que estão estudando a mesma coisa que você. A dica número 4 seria você sempre andar, no 5, você anda sempre com livros embaixo do braço, né? Livros embaixo do braço, uma mochila. Foi no dentista, em vez de ler no dentista, foi no cabeleireiro, foi no médico, em vez de ler aquelas revistas de fofoca que fica lá na sala de espera, leia esses livros aí que você precisa ler, né? E também consiga audiobooks, coloque esses audiobooks ou mesmo vídeos de YouTube, palestras e tudo mais em MP3, coloca no seu celular e vai ouvindo no ônibus, no metrô, quando vai fazer ginástica, ouve essas coisas todas aí no seu celular, né? Em vez de ficar ouvindo música. A dica número 6 seria, depois que você vê o tema, você começa por todos os tipos o Fernando Magalhães está dando... Então, deixa eu exibir aqui. O Fernando está exibindo um link aqui. Bom, tá liberado, Fernando. Então, na sexta dica, você teria que ler todos os tipos de livros sobre aquele tema. Comece por todos. No caso, eu dei aqui a teosofia. Bom, a dica número 6 seria sobre palestras. Quando você vai ver uma palestra, eu vou dar uma dica, porque assim, quando eu dou curso, o que eu faço? A pessoa vem aqui na minha casa, eu encho uma lousa e começo a falar. Depois eu dou uma apostila para essa pessoa. Qual que é a minha intenção? Porque foi assim que eu aprendi. Existem pessoas que aprendem ouvindo, por isso que eu falei para você gravar palestras e ouvir. Tem pessoas que aprendem escrevendo, tem pessoas que aprendem vendo, tem pessoas que aprendem colocando a mão nas coisas, sei lá. Então, existem várias técnicas cada pessoa aprende de um jeito. O que eu sugiro que você faça? Quando você for numa palestra, se você puder gravar a palestra, melhor ainda, para você ouvir depois. Mas a dica é, anote tudo que o professor escreveu na lousa, ou no slide, ou que tiver no slide, anota tudo. E anota tudo que ele falou. Chegou em casa, você repassa, passa a limpo essa palestra. Ou esse curso. Né? Ou esse curso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, a sétima dica seria isso, passar a limpo a palestra. E a oitava seria a mesma coisa, porém em cursos. Os cursos seria pior, você anota aula por aula, foi lá, assistiu a primeira aula, anota tudo que o professor escreveu na lousa, anota tudo que ele falou, chegou em casa, passa tudo a limpo. Eu vou mostrar alguns cadernos que eu tenho, ou quando eu estava aprendendo radiestesia e astrologia, que está aqui do meu lado, eu vou mostrar como é que eu faço. Eu vou mostrar o de astrologia. Esse curso aqui, ó, curso de astrologia, módulo 1. Esse aqui foi um curso que eu fiz com o Newton Schultz. Olha só, tá aqui. Eu fiz uma introdução, entendeu? Eu escrevi aqui eu mesmo digitei, imprimi, ó. Fui passando a limpo, digitado. Depois, olha só. Eu coloco aqui, ó, astrologia, módulo 1, aula 1, e começo a anotar tudo o que o professor, ó, tudo o que o professor falou naquela primeira aula.
Entendeu? Isso aqui o que é? Você foi no curso, chegou em casa, passa limpo, consegue umas folhas coloridas aí para... Isso aqui eu acho que é color set, se não me engano. Mistura color set com sulfite, com folhas impressas. Pode ver aqui, ó, já um mapa astral. Estou mostrando material. Isso era o curso, eu estava estudando ainda. Olha só que complexo. Entenderam? Isso aqui, curso de astrologia. E aí você pensa assim, pô, o de radiestesia vai ser diferente? Ó, radiestesia, mesma coisa. Ó, eu fiz um índice nas aulas, certo? Porque eram 6 aulas de radiestesia. Não, foram 4 aulas de radiestesia, e aqui eu fiz o índice das aulas, o que eu tinha, qual era a parte. É como se eu estivesse escrevendo um livro, ó. Isso aqui é um curso de radiestesia que eu fiz. Não é que eu estava dando aula, ó, imprimi isso daqui, misturava, ó, aula 1, começo a escrever. Olha, ó, aula 2, isso tudo é radiestesia. Aí, ó, aula 3, chakras. Né? Olha só, uma mistura de xerox com parte escrita, tudo misturado. Então, ó, isso está... Eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu... Eu acho que deu para vocês mais ou menos entenderem o que vocês vão fazer quando você vai fazer um curso. Então, quando você vai numa palestra, você anota tudo. Quando você vai num curso, você anota tudo. Ou melhor, nos dois casos, você chega em casa, você passa limpo. Entendeu? Tudo aquilo que você aprendeu, você passa limpo. Isso é uma forma de estudar. Né? Nona dica seria aquilo que eu tinha falado. Eu já tinha falado antes, como estudar teosofia, né? Que eu falei que você tinha que começar lendo uma biografia, e depois de ler a biografia, você descobre qual é a sequência de estudos lá da Blavatsky, começa a recortar os livros, aquilo que eu falei, mesma coisa que eu fiz no caderno, cola lá o parágrafo do livro e começa a escrever aquilo que você entendeu. Isso eu já tinha falado antes aqui. Deixa eu ver o que mais. E como que eu aprendi esse negócio aí de escrever? Primeiro que eu acho que a Bíblia é feita dessa forma. Vocês já viram aqueles livros, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém? Tem Bíblias que você pega, que está escrito aqui o texto, aqui tem notas de rodapé. Como é que o cara me faz essas notas de rodapé? Eu imagino que os caras fizeram isso. Então, imagina que você vai escrever um outro livro. Você vai pôr um parágrafo do estudo e aqui você vai escrever como se fossem as notas de rodapé daquele parágrafo. Você está escrevendo outro livro, entendeu? E aí, deixa eu ver o que mais. Recortar os parágrafos, colar no almaço, explicar as suas palavras no parágrafo. Como é que eu cheguei nisso daí? Tinha um grupo aqui, eu sou de Guarulhos, né, gente? Tinha um grupo aqui em Guarulhos do pessoal da Academia para Ciências Futuras. Era um pessoal que estudava as chaves de Enoch. Outro livro, se vocês acham Blavatsky e Jacob Boehme complicado, vocês não têm noção o que são as chaves de Enoch e o que é o livro de Urântia, por exemplo, vocês não têm noção o que é aquilo. E eu conheci uma pessoa que fazia isso, recortava, ele copiava alguns parágrafos e meditava naqueles parágrafos, e através de um parágrafo só, ele é um bioquímico, não vou falar o nome dele aqui, né, não é legal falar o nome das pessoas, mas assim, eu estava lá naquele grupo de estudo, e ele é um bioquímico bem conhecido, ele é bioquímico, ele é formado, ele é nutricionista, é um cara que ganha muito bem, ele faz uns atendimentos aí, ele atende pessoas famosas, é professor universitário e estava estudando ali o pessoal, as chaves de Enoch. E o que ele fez? Como ele é um bioquímico, ele pegou 2 frases só das chaves de Enoch, e através dessas chaves de Enoch, ele pegou e ele teve um start, e ele chegou à conclusão que 2 frases só das chaves, ele chegou à conclusão, por exemplo, que a célula, ele fez uma comparação que a célula era o planeta Terra, imagina só, a célula era o planeta Terra,
né, ou melhor, núcleo do planeta Terra. Adão e Eva eram externos, né, então eles caíram no planeta Terra, e imagina assim, eles pegaram o seguinte tema, aqui existia a Terra, Adão e Eva caiu na Terra, teve uma queda de Adão e Eva, caiu na Terra, e a Terra protegeu Adão e Eva, protegeu o homem, e o homem dá energia para a Terra. Através disso, ele chegou na conclusão de que a célula é a mesma coisa que o planeta Terra. Então, ele faz uma comparação entre Adão e Eva seriam a mitocôndria, porque como que é a célula? A célula, ela era normal, veio a mitocôndria, era como se fosse uma bactéria, alguma coisa assim, que entrou na célula, né, era algo externo, e hoje a mitocôndria está dentro da nossa célula. Então, a mitocôndria é o que dá energia para a célula e fez uma simbiose. A mitocôndria dá uma energia para a célula e a célula protege a mitocôndria. Então, seria mais ou menos assim, até, ó, a Terra seria uma célula, a mitocôndria seria o Adão e Eva, a membrana seria a nossa atmosfera e o citoplasma seria o prana. Só que aí, ele tinha essa ideia. Ele criou um curso com mais de 10 aulas. Ele deu esse curso gratuitamente, eu fiz esse curso, eu tenho tudo anotado em outro lugar, não vou pegar isso agora, mas tenho tudo anotado, mas imagina, com dois parágrafos lá da Chaves de Enoch, ele cria um curso com mais de 10 aulas, algo extremamente complexo, e ligando cabala com biomedicina. Eu não vou falar o nome dele porque é um cara conhecido, eu não quero queimar o filme dele, mas olha só o que você pode descobrir usando só 2 parágrafos. Ainda falando sobre Blavatsky, dizem que o Einstein, ele tinha o Einstein, ele tinha o livro A Doutrina Secreta como um livro de cabeceira dele. E algumas pessoas, né, ou melhor, isso é verdade, e dizem que ele fez lá a teoria da relatividade, lá todas as pesquisas dele sobre física, baseados no que ele aprendeu de teosofia. Né? Algumas pessoas comentam isso. Não tem como eu comprovar. Né? Isso daí é o que as pessoas falam. Bom, a décima dica que eu vou dar para vocês é sobre, e a última dica, é como é que você vai estudar um romance tipo Zanoni. Né? Então, Aline, se você acha complicado Blavatsky, imagina Zanoni. Zanoni é aqueles romances complicados, né? Estou dando Zanoni, mas é qualquer outro livro desse estilo. Ele é diferente de você estudar uma Blavatsky. Então, o que acontece? Né? Isso até eu sugeri uma vez num grupo, como que vai estudar Zanoni? Né? Claro que tem aqui tem várias metáforas, tem várias coisas, algo por trás daquilo que uma pessoa comum, que não faz parte de nenhuma organização, não vai entender aquele livro. Né? Você tem que ter as palavras-chave, o que está acontecendo ali no Zanoni. Mas, digamos que você quer uma leitura intelectual do Zanoni. O que você tem que fazer? Primeira coisa, quem escreveu Zanoni? Você vai atrás da biografia do autor. Estou dando exemplo do Zanoni a qualquer romance, viu, gente? Então, vou ler Zanoni. Quem escreveu? Buder Lytton. Buder Lytton. Então, quem é o Buder Lytton? Onde ele nasceu? Onde ele viveu? O que ele fazia? Então, você vai ter que pegar, em vez de ler o Zanoni, você vai ver a biografia do Buder Lytton. Quando que foi escrito o Zanoni? Primeiro, a biografia do autor, quem escreveu o Zanoni, qual a biografia dele, quando foi escrito isso, em que país, qual que era a situação econômica, religiosa, eu notei até aqui, a situação econômica, religiosa, política, histórica daquele país quando foi escrito o Zanoni. Por que ele escreveu daquele jeito? Né? Porque é um livro complicado, né? Ele escreveu para alguém, para algumas pessoas entenderem, e como é que você tem que ter essa pesquisa? O pessoal já vai direto na metáfora, né? Por que foi escrito dessa forma? Você tem que fazer uma leitura como se fosse uma pessoa que estuda letras. E quem estuda letras faz isso. Digamos que eu vou estudar um livro de Edgar Allan Poe, né? As Histórias Extraordinárias. Quem é Edgar Allan Poe? Qual é a biografia de Edgar Allan Poe? Onde ele nasceu, viveu? Como que era a situação econômica? Como que era a situação religiosa do local?
por que ele escreveu daquele jeito aqueles livros, para depois ler os livros. O pessoal já vai direto para o livro e fica perdido. Entenderam, gente? Então, essa seria a última dica. Vamos repassar rapidinho aqui, e eu já vou ler aqui o que vocês estão escrevendo aí, vou responder. Né? Não sei se a Lucimar ainda está aí, eu vou passar limpo aqui tudo que eu falei até o momento. Então, primeira coisa que você tem que fazer quando você vai estudar algo, ou melhor, a primeira coisa, arrumar um local para estudar, um lugar calmo, tranquilo, e tentar achar uma metodologia, que é a que a gente vai falar depois. Esse é o primeiro. Segunda coisa que você vai fazer após para você estudar isso, é quebrar os paradigmas. Ir aprender. Quando eu vou aprender algo, eu tenho que quebrar os paradigmas. De onde veio tudo isso que eu estou estudando? Né? Qual que é a minha visão religiosa? É a verdade ou alguém contou? Né? Foram meus pais que me falaram sobre a minha religião? De onde veio essa religião? Eu começo a questionar tudo, gente. Por exemplo, digamos que alguém fale sobre viagem astral. É verdade se existe viagem astral ou não? Alguém falou que viagem astral é possível. Mas se ainda eu não fiz nenhuma viagem astral, eu tenho que questionar quem que falou para mim sobre viagem astral. Vocês estão entendendo mais ou menos? De repente alguém fala que Buda é ruim, Buda é bom. Será que Buda é bom mesmo? Então, o que eu faço? Eu pego o Buda, leio o que os budistas estão falando e depois eu vou atrás de quem é contra o Buda. Um exemplo. Quem fala mal do Buda. E eu vejo quem falou bem, quem falou mal, e eu tenho e ali eu crio a minha opinião sobre tal tema. Então, é quebrar paradigmas, gente. Então, vamos lá. Arrumar um local de estudo, quebrar os paradigmas, depois você ver o que você vai estudar. Se você ainda está começando, estuda de tudo, fica que nem uma metralhadora, vai ver palestra de Reiki, vai ver palestra sobre tarô, sobre xamanismo, cabala, vai estudar tudo, gente. E lá na frente tudo se junta, tudo isso se junta. Bom, a quarta coisa seria, depois que você encontra um objeto de estudo, você cria uma meta para estudar aquilo, sempre. Quinta dica, que foi aquela que eu falei para vocês lerem mais, andarem com os livros embaixo do braço. Foi no dentista, foi no cabeleireiro, foi no médico, leia livros, em vez de vocês ficarem lendo revista de fofoca. Sexta coisa, ler sobre o tema. Bom, pegou aquele tema, você estuda tudo sobre aquele tema, começa sobre todos. Aqui é bom também falar, por exemplo, eu falei do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, eu estou há mais de um ano lendo esse livro, porque você está lendo aquele livro, daqui a pouco ele faz uma citação, eu paro de ler aquele livro e vou ler outro livro, para depois voltar para os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Vai acontecer muito disso, lendo Teosofia, lendo Jacob Boehme, lendo Eliphas Levi. Eliphas Levi está falando de um tema, daqui a pouco ele fala astrologia, você sabe, ele está falando alguma coisa de astrologia, você nem sabe do que, para de ler o livro, vai atrás, vai estudar astrologia, daqui a pouco você volta para ver o que ele está falando ali. Né? Então, leia tudo, né, sobre esses livros. Sétima dica, ir nas palestras e cumprimentar o palestrante. Muito importante cumprimentar o palestrante. Oitava dica, e anotar tudo que ele falou. Oitava dica seria aquela dos livros de estudo lá que eu falei. Quando você vai fazer um curso, tudo aquilo que o palestrante falou, você anota tudo. Chegou em casa, você repassa tudo isso a limpo. Nona dica, foi aquilo que eu falei sobre recortar parágrafos e colar no almaço e escrever, né? Fazer as notas de rodapé. E a 10ª dica é sobre aquilo que eu falei sobre quando você vai ler um romance, você lê a biografia do autor, leia sobre a biografia do autor e o contexto geral do que esse autor escreveu aquele livro. Um exemplo que eu vou dar aqui, bem bombão. Monteiro Lobato. Todo mundo pensa que Monteiro Lobato, ele é um escritor de histórias infantis. Tem toda uma chave ali no meio do Monteiro Lobato. Eu tenho um livro aí antigo, na minha casa, onde falam, por exemplo, toda vez que a Emília está falando algo, a Emília representa
um tipo de personagem da sociedade, a tia Anastácia é outro tipo de personagem, Narizinho representa outro tipo de personagem. Então, quer dizer, existe uma forma, existe uma fórmula para estudar Monteiro Lobato. Porque Monteiro Lobato ele foi perseguido. Quando na verdade, ele falava muito mal do Getúlio Vargas e todos os políticos da época. E aí, quando ele encontrou petróleo, ele encontrou, inclusive, petróleo aqui, acho que em Taubaté, se eu não estiver enganado, primeira vez que ele encontrou. O que ele fez? Ele vendeu, desculpa, não foi em Taubaté, não. Ele era dono de Taubaté inteiro, era do Monteiro Lobato, ele vendeu metade de Taubaté, que era uma fazenda dele, e comprou vários locais no Brasil para tentar achar petróleo. E falando mal dos políticos. Quando ele encontrou petróleo, ele foi preso. E aí, depois que ele começa a escrever O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, ou antes também, não sei direito, porque ele estava, para ele não ser preso novamente. Eu sei que era uma forma dele não ser preso, ele escreveu lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era uma crítica contra a sociedade e contra os políticos da época. E os livros místicos todos são desse jeito também. Existe uma chave para todos eles. Bom, tá então o pessoal saindo fora, estamos chegando no final da live. Bom, vamos ver rapidinho aqui o que todos falaram aqui. Cumprimentar todo mundo rapidinho aqui. Falaram bastante, hein? Fernando Magaldi, ele entrou aqui e falou boa noite. Vou colocar o link do Fernando Magaldi daqui a pouco aqui para vocês irem no canal dele, se inscreverem e também comprarem o e-book dele. O Tom entrou, não sei se ele está aqui ainda. Muito obrigado, Tom, por participar. Fernando Magaldi, muito obrigado por participar. Sandra Araújo, muito obrigado por participar também. Está aqui presente. Camila Santos, boa noite, Camila, muito obrigado por estar presente. Sandra Araújo, muito obrigado. Edna, muito obrigado, Edna, por participar aqui da nossa palestra, ou da nossa live. Lucimara, muito obrigada por estar aqui também. Fernando Magaldi entrou, muito obrigado. Deixa eu ver o que mais. Aline Pereira, muito obrigado, Aline, por participar. Sandra Araújo novamente. Nossa, todo mundo falando aqui. Papapá. Bom, alguém quer falar alguma coisa aqui que eu gostaria que eu comentasse aqui? Né, o Fernando está falando sobre Urupês, que é o primeiro livro escrito pelo Monteiro Lobato. Recurso que ele escreveu para a Academia Brasileira de Letras. Legal isso, Fernando. Sabe que o Monteiro Lobato ele montou a primeira editora no Brasil. Né? Interessante isso do Monteiro Lobato. Se eu não estiver enganado, editora brasiliense. Se eu não estiver enganado, foi editora brasiliense. Porque o que acontece? Até o Monteiro Lobato, quando você escreveu um livro no Brasil, era assim. Você escrevia um livro e mandava para Portugal. E lá em Portugal, eles editavam o livro e mandavam o livro impresso para o Brasil. Uma loucura, né? Então, se o livro não fosse interessante para os políticos, para quem estava na época, o livro não era editado no Brasil. Então, o livro não era vendido no Brasil. Eles perdiam esse livro no meio do caminho de navio. Entenderam? Então, o pessoal escrevia o livro, mandava para Portugal, imprimia lá e trazia para o Brasil. Né, editado em navios, em container, acho que containers, não sei. Algo semelhante acontece hoje no Brasil, não tem nada a ver com a live, mas eu vou comentar com vocês. Eu coleciono muitas revistas. Eu coleciono muitas coisas, inclusive revistas em quadrinhos. Isso aqui é uma Tex. Olha só que loucura, a Tex é editada, ela é escrita lá na Itália. Da Itália manda para o Brasil, ou melhor, é escrita na Itália, a Itália manda para o Brasil traduz, né, aqui na Bonelli, aqui no Brasil, a editora Bonelli, ela traduz o livro do italiano para português, e depois a editora Bonelli, ela vende para Portugal. Olha que loucura, eles fizeram invertido. Pode ver que a revista, ela é vendida aqui no Brasil, não sei se vai aparecer aqui, ó, tá em euros, não sei se aparece aqui alguma coisa, acho que não tá aparecendo. Essa revista aqui, ó, custa 6 euros, e no Brasil ela custa R$19,90, olha isso, 6 euros. Bom, minha câmera tá meio ruimzinha. Bom, mas é só uma curiosidade, tem nada a ver com a live mesmo. Tem nada a ver com a live, é só uma curiosidade que antigamente
nós escrevíamos o livro aqui, mandávamos para Portugal, Portugal editava, mandava para o Brasil de volta, e hoje é o contrário, né? Nós recebemos livros de outros países, editamos aqui e mandamos para Portugal. É só uma curiosidade. Bom, gente, deixa eu ver aqui. A Sandra gostou da ideia de estudar por parágrafo. Eu acho que a melhor forma de estudar por parágrafo é temas como, por exemplo, da Blavatsky, que ela vai dar tiro para todo lado. Em algum momento ela vai falar sobre astrologia, ela vai falar sobre astrologia, sobre mestres ascensionados. Então, cada parágrafo é como se fosse um tema diferente. Então, né? Então, o livro Nossas Forças Mentais, o primeiro capítulo do Nossas Forças Mentais, que é os mistérios do sono, eu até comentei numa outra live, o ideal é de estudar por parágrafo. É bem simples o livro. Porém, em cada parágrafo ele fala de um tema totalmente diferente que se conectando você começa a estudar sobre os poderes da mente. Uma coisa muito louca. Eu achei interessante isso daí de estudar por parágrafo. Eu acredito que não fui eu. Eu inspirei essa ideia do parágrafo, baseado lá no rapaz, no bioquímico lá que fez isso, com o livro da Chaves de Enoch, ele fez isso só com um parágrafo. Eu me inspirei nisso, mas eu acredito que muitas pessoas devem fazer isso. Imagino que muitas pessoas fazem isso. Não é possível que eu tenha inventado esse negócio. Pegar um livro inteiro e fazer. Eu acho que as Bíblias são feitas assim. Bom, estamos indo para o final da live. Alguém quer comentar alguma coisa? A Lucimara leu tudo sobre Monteiro Lobato. Fernando Magaldi falou para a gente ler o livro do Urupês. A Sandra Araújo gostou muito da ideia de estudar por parágrafos. Bom, eu vou encerrar a live agradecendo a participação de todos. Vou pedir para que todo mundo dê um like e passa isso para alguém que queira. Eu não sei se eu ajudei alguém também, uma live toda meia solta, né? Uma live meia solta. Eu vou tentar depois fazer um vídeo, um vídeo sem ser live, que seria um vídeo. Me fugiu a palavra, mas assim. Um vídeo sem ser live, né? Eu vou tentar fazer um vídeo depois contando essas 10 dicas de uma forma melhor, porque eu acho que fica bem complicado em lives, né? Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Bom, queria passar um último recado. Semana que vem teremos mais uma live. Eu não escolhi ainda o tema. Bom, eu não tenho. Bom, Fernando Magaldi, a primeira editora do Brasil foi a Livraria Quaresma, de Pedro Quaresma, que criou, junto com seu funcionário, o primeiro livro, o primeiro cartaz de divulgação. Livraria Quaresma, não sabia disso daí não, viu? Interessante. Porque, para mim, a história que chegou para mim é que o Monteiro Lobato criou a primeira editora, né? Inclusive, estava tendo uma briga entre duas editoras, acho que era a editora Brasiliense e uma outra editora, pelos direitos autorais do Monteiro Lobato, e que inclusive acabaram, né? Me parece que Monteiro Lobato não tem mais direito autoral. Então, se você quiser fazer qualquer coisa com os personagens do Monteiro Lobato, você pode editar, pois não tem mais direitos autorais. Bom, gente, eu vou encerrar aqui acredito que será mais antiga. Certo, Fernando? Eu vou encerrar a live, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Desejo a todos vocês muita saúde, amor e prosperidade na vida de vocês. Nos veremos novamente na próxima terça-feira. Terei uma nova live aqui. Eu não tenho o tema ainda, mas se vocês derem uma olhada lá no grupo de WhatsApp, lá eu vou postar qual é o tema da próxima live. E quem quiser também dar temas sobre live, pode deixar escrito aqui no canal no YouTube. Eu vou verificar que tema que vocês querem que eu fale nas próximas lives. Bom? E quem não faz parte do meu grupo de WhatsApp, DDD 11 996 30 84 61. Vou repetir, DDD 11, número 996 30 84 61. Então é isso aí, gente. Muita saúde, amor e prosperidade para vocês. Estou decretando no final dessa live. Um abração, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado.